Olá, aqui é a Juliana Flitos e hoje eu venho trazer a segunda parte desse nosso passo a passo aqui nessa ilustração linda do livro Fairy Tales. E para quem ainda não viu a primeira parte, ela já está disponível lá no canal, no YouTube, Colorindo Sonhos. Então, quem ainda não for inscrito, se inscreva, acompanhe o vídeo por lá também, curta e seja muito bem-vindo ao canal. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos colorir o fundo e o coelhinho, que é o que tá faltando aqui para terminar a nossa ilustração. Eu vou continuar utilizando os lápis da Marco Raffiné e dando referências de outras marcas de lápis de cor. E nas minhas anotações aqui, nas referências que eu faço, eu percebi que na caixa de lápis de cor da Tris Mega Soft Color de 60, que é a caixa que eu tenho, tem bastante cores semelhantes. Então, é uma boa opção para quem não tem o Marco Raffiné e tem o Tris, quiser acompanhar o nosso tutorial, dá para seguir com o Tris muito fácil, porque as cores são bem parecidas mesmo. Então, vamos lá? Bom, então, para iniciar, as cores que eu vou utilizar para fazer o fundo vai ser as cores 545, 542, 538, 537. E aí, eu tô um pouco na dúvida ainda, se eu utilizo o 516, que é um tom de rosa, mas eu deixei aqui alguns tons de lilás e roxinho pra fazer um teste, tá? Mas aí, na hora do colorido, eu vou mostrar pra vocês e vou passar certinho qual vai ser o lápis que eu vou utilizar, tá? Mas, ou vai ser aquele rosinha, que é o mais certo até o momento, ou eu mostro pra vocês qual dessas cores aqui eu vou estar utilizando para fazer o fundo. E para referências, eu vou aqui utilizar a referência do Tris Mega Soft Color, como eu disse, tá? Vocês podem utilizar aí o verde esmeralda, o verde folha, o turquesa, o azul oceano, e aí o tom de rosa eu não anotei, porque eu ainda vou definir se vai ser esse ou vai ser outro, aí eu passo para vocês certinho. Bom, então, vamos começar aqui o fundo. Eu vou começar pela cor 545, que é um verde esmeralda, dá para substituir ele também pelo verde mar, tá bom? E aí, eu vou começar aqui na parte de baixo, fazendo como se fosse uma graminha, tá? E aí, eu vou passando ele, não vou forçando a mão ainda, e vou preenchendo esses espaços entre o fundo, essas folhas, as frutinhas, e vou preenchendo aqui. Aqui no fundo, eu vou utilizar essa cor aqui, o 545, até mais ou menos a metade do coelhinho, tá? Então, vamos seguir por aí. Nessa primeira camada, eu não forço o lápis, não trabalho as sombras, eu só vou passando mesmo o lápis aqui no papel, sem forçar, sem nada. Então, essa foi a primeira camada. E aí, agora, eu vou continuar com a mesma cor, só que trabalhando nas sombras do desenho. Então, sempre que tiver igual essa folha aqui, por exemplo, eu vou fazer uma segunda camada, e aí eu passo ela aqui do lado e aqui perto do coelhinho, deixando esse centro assim, mais claro mesmo. Nessas folhas aqui, onde a ponta tá pra cá, nós ainda não vamos trabalhar com ela, tá? Vamos trabalhar só pra dentro aqui da ilustração.
Aqui dentro desse floco de neve, nós vamos fazer a sombra de um lado só, tá? Então, eu escolhi fazer sempre pro lado de cima e vou esfumando aqui pra baixo. Então, que nem aqui no caso da bolinha, esfuma aqui pra baixo. Então, eu escolhi sempre fazer aqui do lado de cima. E aí, aqui, do lado de fora, eu faço a mesma coisa que eu venho fazendo no fundo. Bom, então, essa primeira parte aqui do fundo, aqui da parte de baixo, já está pronta, né, a primeira parte. Agora, nós vamos passar para a segunda cor, que é o 542, tá? E aí, o que que eu vou fazer com o 542? Eu vou sair mais ou menos aqui aonde eu comecei, um pouquinho do final, eu pego um pouco da cor anterior e vou continuando aqui pra dentro do desenho. Eu sempre saio de cima da cor anterior. Então, eu vou fazendo isso. Eu vou fazendo da mesma forma. Primeiro, eu só passo o lápis, faço a base, o fundo, né? Sem segredo nenhum. E depois, eu venho trabalhando nas sombras do desenho. Fazendo dessa forma, fica mais simples de fazer o fundo e também corre menos risco de errar. Então, é uma forma bacana de trabalhar no fundo. Com essa cor aqui, o 542, aqui nessas folhas eu vou passar também um pouquinho delas, mas eu não vou chegar até o fora da folha. O máximo que eu vou é até a folha mesmo, tá? Com essa cor, eu vou até mais ou menos aqui a altura do cachecol do coelhinho. E aí, feito a base, eu começo novamente a fazer com a mesma cor as sombrinhas aqui da volta do desenho. Agora, eu vou utilizar aqui a cor 538. Ele é um tom de turquesa, é um azul bem clarinho. E com ele, agora, eu vou até em cima do desenho. E aí, eu vou fazendo da mesma forma. Primeiro só a base, depois eu aplico a sombra. Bom, então, aqui, olha, eu fui até mais ou menos a ponta da orelhinha dele. E também não fui aqui pra fora das folhas, sempre dentro da ilustração. Uma dica para quem tem medo, né, de colorir fundo com lápis de cor, tem receio de ficar riscado, então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando faz um colorido assim, onde o fundo é bem amplo, né? O ideal é que vocês façam sempre sem mudar a posição do lápis, porque aí a pontinha dele vai ficando assim, ó. Eu acho que vocês estão conseguindo ver que ela fica chanfrada, né? Ela fica com essa pontinha. E isso ajuda muito a colorir o fundo, porque aí a ponta ela fica maior, tem um alcance maior.
e aí você consegue ter um resultado muito melhor. Se você ficar mudando, ela nunca vai formar essa pontinha aqui chanfrada. Então, sempre quando eu for fazer fundos com lápis de cor, eu sempre faço com lápis na mesma posição. Procuro não mudar para que forme essa ponta e o resultado saia melhor. Bom, então aqui eu fiz, ficou bem clarinho mesmo, era essa a intenção, que ficasse claro, então vocês não forcem a mão aí, tem que ficar clarinho para que fique da forma que a gente tá esperando. Agora, eu vou fazer as sombras. Da mesma forma. Como essa cor é muito clarinha, quando eu faço a sombra, eu faço o contorno, dou uma esfumadinha e na sombra a gente pode pesar um pouquinho a mão para que essa cor sobressaia aí na cor do fundo. Agora, eu vou trabalhar com a cor 537, é um tom de azul, na atriz ele é o azul oceano, e aí ele é um tom bem mais escuro do que a cor que nós estávamos utilizando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agora trazer daqui pra cá essa cor, tá? Então, eu vou começar onde tá aqui em cima, né? Então, eu vou começar aqui. Faço aqui a volta toda e vou até mais ou menos aqui também o meio, pro lado de fora das folhas, tá? Então, feito isso, eu vou fazer aqui uma segunda camada, né? E já trabalhando aí nas sombras da orelhinha dele, de algumas folhas. E com esse tom de azul, o 537, eu vou inclusive fazer a sombra até mesmo misturando já com a cor anterior que eu havia feito, tá? Aqui nas folhas eu vou fazer uma outra sombra que eu gosto muito de fazer também, tá? Nós vamos fazer aqui o contorno e quando estiver chegando perto da ponta da folha, nós vamos separar. E aí, a ponta é redondinha, então eu faço arredondado e preencho. E aí, dessa forma, parece que essa folha também tá pra cima, né? Fica muito bonito, eu gosto bastante de fazer. Então, aí, com essa cor, o 537, nós vamos fazendo essas sombras maiores também. Bom, agora eu vou repetir, né, a camada, porque tem algumas partes, por exemplo, aqui que ficaram muito clarinhas. Então, eu vou novamente passar, fazer uma segunda camada aqui.
Agora, eu vou utilizar o lápis branco aqui nessas partes aonde eu deixei mais clara. Aí, para deixar esse céu pronto, eu vou utilizar, para me ajudar aqui, deixar essa parte também lisinha, o lápis borracha. E aí, eu vou passar o lápis borracha em movimentos circulares e leve, eu não vou passar forte, porque senão eu vou apagar a cor e não é isso que eu quero. Eu quero só mesmo deixar essa cobertura mais lisinha. Bom, então, aí agora eu vou deixar assim e eu não vou também utilizar os tons de rosa, tá? Por enquanto, eu não vou utilizar, eu acho que gostei como ficou. Então, por enquanto, eu não vou utilizar os tons de rosa. Pra quem não tem lápis borracha e tem blender, dá pra fazer também, pra deixar mais lisinha a pintura. Tem pessoas que gostam da textura que fica o lápis de cor no papel, então não preciso utilizar. E também dá para utilizar o lápis branco, tá bom? Eles vão dar resultados semelhantes. Então, agora vamos passar aqui para essa parte de baixo, porque nós também precisamos concluir aqui essa parte de baixo. E aí, na parte de baixo, eu vou trabalhar com essas cores que eu havia começado a trabalhar aqui do lado de dentro. E eu vou começar a trazer essas cores pra fora, só que eu quero trazer elas de uma forma como se fossem graminhas. Então, eu vou pegar aqui a cor 545. Aqui, 545. E aí, eu vou trazendo aqui em formas de risquinhos, dessa forma aqui. Nós sempre vamos começar aqui do meio, e aí nós vamos colocar o lápis no papel, apertar e soltar. Então, sempre vai ser esse o movimento para fazer esses risquinhos. Aí, feito isso com a cor 545, eu vou também fazer um pouco com o 542. Eu gosto muito desse efeito que dá na ponta, sabe? Então, mais pro meio, pra ponta, eu também vou puxar, assim, uns fiozinhos dessa cor mais clara. Eu gosto bastante de usar, principalmente nesses desenhos que eles são assim meio flutuantes. Então, eu tenho muita dificuldade de fazer fundos em desenhos assim. Mas esse fundo, ele sempre me salva. Então, depois de fazer isso, de fazer os fiozinhos, né, da grama, nós vamos voltar aqui pra cor 545 e nós vamos fazer a sombra aqui atrás das folhas. Bom, então, olha só como ficou o fundo, eu gostei bastante, tava com bastante medo de fazer esse fundo, porque, como eu disse, tenho um pouco de dificuldade de colorir fundos, assim, de desenhos onde eles estão meio que flutuando, então, eu tava com um pouco de medo, mas gostei bastante do resultado, tá? E aí, aqui, nós vamos fazendo todas as sombrinhas, se
algum lugar ficou que nem aqui, por exemplo, eu acredito que vocês estejam vendo, dentro aqui não ficou os matinhos, né? Então, para não ficar uma coisa como se estivesse inacabado, vai devagarzinho dentro, fazendo os fiozinhos e depois faz os contornos. Que aí fica bem acabadinho, assim, fica bem bonitinho no final. Bom, agora vamos passar aqui para a parte que todo mundo estava esperando, que eu recebi bastante comentário falando que não via a hora de ver eu colorindo o coelho. E vamos lá então, vamos colorir esse coelhinho. A minha ideia inicial é que esse coelhinho fosse totalmente branco, mas eu fiquei assim um pouco com medo de não conseguir passar para vocês, então eu decidi fazer o quê? Ele vai ser cinza e branco, então vai dar para tirar aí duas ideias, tá? Então, as cores que nós vamos utilizar vai ser o 566, que é um cinza escuro, o 565, que é um cinza médio, o 564, que é um cinza claro, o lápis preto, que é o 570, o lápis branco, que é o 501, e nós também vamos utilizar o 516, que é um tom de rosa. Então, serão essas as cores que nós vamos utilizar. Vou utilizar também caneta branca, pode ser gel ou posca. E eu vou utilizar também uma lapiseira sem grafite, né? Sem carga. Então, vamos lá. Para iniciar aqui o rostinho no nosso coelho, eu fiz uma marcação com um lápis comum, que foi aqui, ó, na bochechinha dele. Então, foi essa marcação que eu fiz. Vou passar aqui mais uma vez para que vocês consigam ver. E aqui no nariz dele, eu também fiz uma marcação, certo? Então, eu iniciei aqui fazendo essa marcação. Eu vou começar a trabalhar no rostinho desse coelho com os tons de cinza, tá? Então, aqui essa parte eu quero que seja branca, então essa parte eu vou trabalhar com ela por último. Então, vamos iniciar com o tom de cinza mais claro, que é o 564, e eu vou fazer uma camada aqui, uma base. Eu vou colorir normal, eu ainda não vou fazendo os pelos, eu só vou fazer a base, até mesmo para me ajudar a determinar onde vai ser cinza, onde vai ser branco, tá? Então, vou fazer aqui essa base, só passando cinza mesmo, sem forçar, e fazendo a cobertura. Eu deixei aqui o centro, no narizinho dele branco também, aí eu fui deixando mais fininho aqui pra cima, tá? Então, eu deixei marcadinho também com lápis para que vocês consigam ver aí do vídeo. Aí, eu deixei mais fininho ali em cima e aqui eu vou deixar branco por enquanto. Aí, eu vou trabalhar agora com a lapiseira. Aí, eu fiz a base, e aí eu vou fazer agora alguns pelos com a lapiseira. São pelos curtos, né? Tá no rostinho dele, são pelos curtinhos que nós vamos fazer. Então, eu vou fazer aqui o pelo pra dentro. É importante trabalhar com a plaquinha de fórmica embaixo do desenho, porque para não correr o risco de rasgar ou até mesmo marcar as folhas de baixo, tá? Então, eu vou aqui fazendo os pelos curtinhos
Agora, feito isso, com certeza vocês não vão conseguir ver no vídeo as marquinhas que ficaram, tá? Mas não tem problema. Agora, nós vamos passar para o cinza, que é o cinza 566, que é o mais escuro. E aí, nós vamos trabalhar nas sombras. Então, aqui atrás do narizinho, nessa marcação onde eu fiz, eu saio dela e vou puxando os pelinhos. É importante o lápis estar bem afiadinho, com a ponta bem feitinha. Essa parte aqui vai ser mais escurinha. Aqui próximo da touquinha dele também. E eu também quero que a voltinha do rosto dele também fique bem mais escurinho. E aí, eu vou puxando pelinhos curtos. É um trabalho que exige paciência e que o resultado depois fica muito bonito. Quando você começa a passar o lápis mais escuro, você começa a ver o trabalho que você fez com a lapiseira. E aí, ficam os pelinhos brancos, fica muito bonitinho. Então, aqui, ó, é só ir fazendo risquinhos. É legal também seguir bem o formato do desenho, para não ficar um coelhinho descabelado. E aí, eu vou fazer o mesmo desse outro lado do rostinho. Se vê que o lápis vai ficando com a ponta grossa, retorna e aponta ele, tá? Agora, nós vamos voltar a fazer um trabalho aqui com a lapiseira. E eu vou trabalhar aqui nessa área aonde está branca, aonde vai ser os pelos brancos, tá? Então, eu também vou fazer a mesma coisa. Nessa parte, eu fiz os pelinhos pra cima, tá? E aqui, eu também já vou começar a deixar os pelinhos com a lapiseira feita. Agora, eu vou trabalhar com o 565, que é o cinza médio, e eu vou fazer a transição dessas cores, para não ficar assim uma faixa, né? Então, vou fazer a transição. Tem que ser trabalhado com a mão leve, para não ficar, assim, não forçar muito, para ele não ficar muito forte. Então, eu vou fazer aqui alguns pelinhos. E o mesmo também já vou começar a fazer aqui embaixo, saindo dessa parte mais escura. E fazendo alguns pelinhos desse tom de cinza médio. Agora, eu vou trabalhar com o lápis branco. E todo o trabalho em cima desse rostinho vai ser feito sempre
puxando fiozinhos, tá? A única parte é a inicial, que é a base, onde vai ser, né, onde foi cinza, que eu fiz a base lisinha, mas o restante todo, as sombras, tudo vão ser aplicados com risquinhos, tá? Pra deixar ele com esse efeitinho de pelo mesmo. Então, agora eu vou trabalhar com o lápis branco, aqui nessa parte onde é branca. Agora, eu vou trabalhar com o lápis preto, que é o 570. E eu vou escurecer alguns lugares, igual, por exemplo, aqui perto da toquinha dele, eu vou escurecer um pouco, também fazendo os tracinhos, tá? Mas só um pouco mesmo. E aí, agora eu vou fazer o focinho. Eu não quero que esse focinho seja muito pretão, tá? Então, eu vou passar aqui o preto. Aí, eu faço um formatinho de coração. E desse formatinho, eu venho esfumando aqui. Eu vou trabalhar agora com o 565, que é o cinza médio. E aí, eu vou completar aqui essa parte que eu deixei mais clara. Eu vou retornar com o preto pra deixar ele bem definidinho. E aí, com a caneta gel, eu faço a manchinha aqui do focinho. E aí, ficou dessa forma. Aqui embaixo, né, eu vou utilizar o 570 e vou escurecer. O 570 é o preto. E aí, eu vou preencher com o 566, que é o cinza mais escuro. Vamos trabalhar com as canetas, né? Eu vou trabalhar aqui com essa daqui, que é da Pentel, é uma caneta gel maravilhosa. E aí, eu vou fazendo os pelinhos pro lado de fora do rostinho dele, pra cima da roupinha. Aí, aqui nessa parte, eu também vou fazer alguns. E aqui, do lado de fora, onde da parte cinza, eu também posso fazer alguns pelinhos. Então, eu saio de dentro do rostinho e venho trazendo aqui pra fora. E para a orelhinha, eu quero que ela tenha a pontinha branca. Então, eu vou marcar já essa pontinha branca com o 564, que é o tom de cinza mais claro. E eu vou repetir aqui para vocês ver numa área maior o efeito que dá a lapiseira. Vamos ver se no vídeo eu vou conseguir mostrar para vocês esse efeito, tá? Então, aqui eu vou fazer a minha primeira camada, né, que é a base com o cinza claro. E eu vou cobrir essa orelha na parte onde ela vai ser cinza. Então, eu vou cobrir até mais ou menos aqui, e na pontinha eu quero que ela seja branca, a pontinha da orelha do nosso coelho. Então, deixa essa pontinha aí branca.
Na parte de dentro da orelha, nós vamos utilizar o 516. Eu também vou cobrir aqui todo com o 516. Bom, então, feito isso, eu vou trabalhar com a lapiseira. Eu notei que fazendo com a lapiseira em pé, eu consigo um resultado melhor. Então, eu vou fazer com ela em pé aqui. Aí, agora eu vou trabalhar com o cinza 566, que é o cinza escuro. E eu vou começar a trabalhar da parte de trás da orelha pra frente. Então, aqui nessa voltinha, eu fui seguindo o contorno do desenho. E aí, aqui, eu vou começar a fazer os fiozinhos retos, né? Então, eu faço o risquinho e no meio do risquinho eu começo a fazer um novo risquinho. Meu maior erro quando eu comecei a colorir pelo foi de achar que esse processo de fazer esses pelinhos era um processo rápido, né? A gente tem a impressão de ver um vídeo acelerado, né? E a gente tem a impressão de que tem que ser feito rapidinho. Mas não, ele tem que ser feito com calma, com paciência. E aí, sempre que você começa do meio aonde você parou, ele vai dando esse efeitinho aqui. E esses tracinhos brancos que vocês começaram a ver, os tracinhos da lapiseira. Aí, chegando aqui, próximo da área onde vai ficar branco, eu vou continuar os tracinhos. E alguns tracinhos ali pra cima daquela área branca. Aqui, pra não ficar feio, né, bagunçado, então, eu retorno daqui, dessa parte onde eu fiz os pelos retos, eu vou retornar e vou começar a fazer eles curvados também. Aí, agora, nessa parte aqui, aonde vai entrar pra orelhinha rosa, eu também vou fazer os pelinhos aqui pra fora. Nessa parte aqui de dentro, eu também vou fazer pelinho. Aí, eu vou utilizar agora o cinza 565, que é o cinza médio, e também vou fazer aqui alguns risquinhos. E aí, chegando aqui nessa parte do branco, também faz risquinhos com ele. Agora, eu vou utilizar o lápis preto aqui atrás da toquinha, né? Bom, então, essa parte da orelha está pronta. Vou contar uma curiosidade para vocês aqui. Para eu fazer esta parte da orelha, eu apontei o lápis 7 vezes, para que ele ficasse com a ponta sempre fininha. Então, ficou um pouquinho grossa, vai lá, dá só uma afiadinha na ponta e retorna. Com calma, com paciência, vocês vão conseguir um resultado excelente. Aí, agora, eu vou fazer aqui a parte do branco, tá? Eu já comecei, né? Deixei aqui um pouco cinza,
Essa parte de trás aqui da orelha, eu também vou passar um pouquinho do cinza, que é o 565, que é o cinza médio, o lápis branco. Aqui dentro da orelha, eu vou fazer um esfumado, movimentos circulares, fazendo essa sombrinha, fazendo com que essa parte de dentro da orelha, ela fique mais escura. Eu passo em cima do rosa. E ele vai ficar assim. Agora, eu vou voltar e vou fazer o trabalho com a caneta Posca. Então, aqui pra dentro, eu vou também puxar uns fiozinhos branco, não muito, tá? Só alguns. E aqui, nessa voltinha, onde já tem esses pontinhos pretos, simulando o pelinho, eu vou fazer com a caneta branca. E olha só, então, como ficou a orelhinha dele. Eu gostei muito do resultado. Então, eu vou fazer essa orelha aqui agora. Bom, então, a parte dos pelos foi assim que ficou. Eu gostei bastante do resultado dessa forma de fazer os pelos. Eu achei que foi muito gostosa de fazer. E aí, agora, eu vou fazer os olhos do coelho. E aí, aqui nessa primeira volta que tem no olho dele, eu vou utilizar a caneta Posca branca e vou cobrir essa linha. Olha aí, eu cobri a linha, agora a gente vai deixar isso aí e depois eu volto a mexer. Aí, aqui no olho, é dividido, né? Eu acredito que seja. Aqui é o branquinho do olho, aqui é a parte da íris, né, onde é colorido, e aqui é o preto, e essa outra bolinha ali em cima é o brilho do olho. Para fazer os olhos, eu vou utilizar 2 tons de azul, que é o 534 e o 538, tá? Então, eu vou iniciar pelo mais escuro, vou fazer a voltinha aqui, saindo do preto, e aí eu vou avançando e vou clareando. Aí, aqui, eu faço o contorno, passo em cima da linha do olho dele. E aí, fica dessa forma. E aí, eu vou trabalhar agora com 538 e vou preenchendo. Aí, aqui nessa bolinha preta, pra bolinha branca, eu vou utilizar um pouquinho do cinza, só pra não ficar esse brilho assim tão marcado, mas não é para cobrir a bolinha branca. E aí, foi assim que ficou o olhinho dele. Aí, agora, nós vamos voltar lá naquela parte onde eu passei a posca. Eu vou voltar com o cinza 564, bem aqui onde eu passei a posca, e vou fazendo alguns tracinhos de pelo, tá? Essa voltinha do olho dele também vai ser mais clara. Só que para não ficar aqui a marca da posca, né? Então, eu também vou fazer alguns pelinhos cinza. E aí, fica assim o rostinho dele. Agora, a bolinha aqui de cima da touca, eu vou utilizar para fazer ela, o cinza claro também, que é o 564, e eu vou fazer ela no mesmo estilo que eu fiz a touquinha, tá? Aquele monte de bolinha
E aí no vídeo talvez vai ser mais difícil vocês conseguir ver, porque é bem clarinho. Então, eu vou fazendo as bolinhas aqui. Com o cinza médio, que é o 565, eu vou fazendo também alguns, mas não vou fazer em toda a bolinha da touca, tá? Só em alguns cantinhos. Vai ser algumas manchinhas, mas eu vou fazendo na forma da bolinha também. E aqui perto da cabeça, perto da touca, né? Aí sim eu posso fazer em toda a voltinha, porque vai ser a sombra da bolinha. Aí eu vou utilizar o lápis branco e eu também vou fazendo essas bolinhas. Mas o que vai mais comandar vai ser a caneta branca, que vai fazer aqui esses tracinhos, e aí vai deixar esse pompom com uma pontinha branca. E aí, aqui dentro, eu também vou fazer alguns tracinhos para não ficar essa marcação aqui em volta. E ele fica dessa forma. Bom, e agora, então, para finalizar aqui o nosso colorido, falta os patins, né? Então, eu já deixei um adiantado, vou passar aqui para vocês o outro. As cores que nós vamos utilizar vai ser o amarelo 503, que é um amarelo claro. Vamos utilizar o 505, que é um amarelo matriz, é o amarelo sol. Vamos utilizar o 550, que é o verde claro, o branco, o lápis preto e o lápis cinza médio, que é o 565. Então, são essas as cores. A primeira camada aqui eu vou fazer com o amarelo, que vai ser essa parte do patins. E aí, com o 505, eu vou fazer as sombrinhas aqui, à volta do patins. E aí, aqui também eu vou fazer esses botões que tem. Aí, para o cadarço, nós vamos utilizar o verde, que é o 550. E aqui, eu também vou utilizar o verde 550. Com o lápis preto, eu vou fazer aqui as duas pontinhas do patins, na parte de baixo, e vou esfumando aqui. E o mesmo eu faço nesta parte de baixo aqui. E aí, com o lápis cinza, que é o 565, eu completo aqui. Aí, com o mesmo lápis, o 565, eu vou fazer aqui igual eu fiz ali na touquinha. Vou utilizar o lápis branco. Aí, agora, com a posca, nós vamos fazer aqui o contorninho, né? Vamos fazendo assim, movimentos circulares aqui na botinha. E aqui dentro também algumas bolinhas. E aí, ficou assim os patins. Para os flocos de neve, eu vou utilizar o azul que nós utilizamos para o fundo, que é o 539. E aí, eu vou passar assim, bem de leve, só para não ficar sem colorir mesmo. Então, bem fraquinho eu passo. Aí, depois, eu vou utilizar a caneta, a posca, para cobrir as linhas. Então, feito isso, espera dar uma secadinha na caneta, né?
E aí, se precisar repassar em cima de alguma linha que não ficou muito bem coberta, aí espera secar um pouquinho e refaz ali aquela linha. Agora, depois de ter feito isso, eu vou utilizar a minha caneta da Jelly Roll, que ela é somente glitter, ela é tipo transparente, sabe? Eu gosto muito, muito dessa caneta. Mas eu sei que tem pessoas que não têm dela, então para quem não tem, pode substituir por uma caneta gel prata, que vai ficar com um efeito semelhante, tá? Então, eu vou utilizar aqui nenhum, eu vou fazer com essa caneta, que eu gosto muito do efeito que ela dá, e a outra eu vou fazer com essa pra vocês verem. Então, esse daqui que eu acabei de fazer, eu vou fazer com a transparente. Eu vou passar aqui em cima. Bom, então eu fiz aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o efeito que dá. Olha, fica bem brilhosinho. Espero que vocês consigam ver. Fica muito bonita. Essa caneta, ela é maravilhosa. Aí, agora eu vou fazer com a caneta prata, esse aqui de baixo. Então, olha como ficou essa daqui, dá até pra ver mais, né? Ficou muito legal também o efeito que fica. Então, dá pra fazer com as duas opções, tanto a transparente para quem tem, quanto a prata, ou também, se vocês preferirem, pode deixar ela em branco, que também vai ficar muito bonito. Agora, para nós finalizarmos aqui o nosso colorido, aqui nas frutinhas tem alguns tracinhos e eu vou utilizar a caneta gel verde e eu vou fazer esses tracinhos também verde. Bom, pessoal, então esse foi o resultado final aqui dessa página que eu amei colorir com vocês. Foi muito gostoso pra mim. Esse coelhinho, assim, eu tô apaixonada. E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Então, deixa aqui nos comentários. Quem reproduzir, me mostra, porque eu adoro ver o colorido de vocês. Marca lá no Instagram, com @ju_aflitos, ou então aqui no Face. Manda mensagem lá no canal. E é isso aí, gente. Feliz Páscoa a todos. Vamos colorir, vamos nos divertir um pouquinho, mesmo com o mundo lá fora estando com tantas coisas acontecendo, né? Então, vamos lembrar do momento da Páscoa, do real significado. Vamos ficar em casa, vamos nos proteger e vamos aí dar um pouquinho de cor para nossa vida. Eu amei fazer esse coelhinho com vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.